Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Neste vídeo eu quero falar da chegada da inteligência artificial e dos sistemas de digitalização e controle nos templos. Eu não postei ainda a continuação do assunto sobre objetos consagrados, pois eu ainda não finalizei a pesquisa e a edição. Eu estou voltando a este assunto, pois este é um ano-chave da implementação do sistema de inteligência artificial, que deve aumentar a cada ano. E também porque uma irmã me informou que em um templo na cidade dela, já estão obrigando os membros a fazer cadastro digital para poder participar da ceia. Isso porque a Kuzma, uma empresa estrangeira de inteligência artificial, lançou um serviço de reconhecimento facial voltado para as igrejas aqui do Brasil. A tecnologia já está sendo implantada em muitas igrejas, e o assunto é bastante sério e polêmico, porque é considerado o modelo de controle da besta, descrito em Apocalipse. O gado já começou a ser marcado e monitorado. O sistema do Grande Irmão está sendo implantado na cara dura. Segundo o site da Kuzma, o reconhecimento facial funciona através de uma câmera panorâmica de alta resolução instalada nas igrejas, identificando informações pessoais e a assiduidade dos fiéis nos cultos. O banco de dados já é automático, porque todo membro da denominação já é registrado e tem seus dados digitalizados em um computador da denominação, com base de dados para o sistema que funcionará dentro dos templos com as câmeras. O sistema é capaz de monitorar os membros e criar relatórios da quantidade de pessoas presentes, gênero, idade e assiduidade dos fiéis. Paralelamente a isso, veremos através do relato como é que está o nível do sistema religioso e quais as mudanças que estão acontecendo nessa transição para a implementação da nova ordem mundial e dos sistemas de controle de tecnologia dentro dos templos. Ela é da Bahia e vejo que ela tem a nos contar sobre a sua experiência no meio religioso. Ouçam então o relato dela. Então, na igreja eu já saí do sistema, assim, da Matrix. Eu já me desliguei da Matrix. Mas eu gosto muito de visitar para ver os irmãos e tal. O que acontece? Agora vai ter a primeira Santa Ceia depois de 6 meses, a igreja parada por conta da pandemia. E aí criaram esse sistema para selecionar as pessoas que vão tomar, para não superlotar. E quando a minha mãe me disse isso, que a Santa Ceia deveria ser através desse sistema, eu optei por não ir, porque eu não me senti muito à vontade. Eu acredito que a Igreja de Cristo como um todo, ela não precisaria de um sistema digital para se reunir. Eu acho isso, porque não tem a essência de Cristo. Então eu achei assim muito frio. E aí eu optei por não ir. Mas como você é um irmão muito estudado, muito abençoado, que está sempre trazendo conhecimento para a gente, porque Deus repartiu os dons e Deus te deu o dom do conhecimento. Eu queria muito saber do que você acha assim a respeito, porque eu tô quase me sentindo uma estranha, tô quase me sentindo uma excluída. Isso já é uma jogada disfarçada, para criar um banco de dados e depois instalar as câmeras de reconhecimento facial. Se você ainda não saiu da Matrix e a denominação que você frequenta passar a usar esse sistema, caia fora enquanto é tempo. Depois de conversar com você, eu comecei a desconfiar que ele já está implementando esse novo sistema, porque ele agora só prega através do sistema digital, né? Através das lives. Então, e os fiéis continuam depositando dízimo por transferência ou depósito bancário. E agora eu vim cair em mim que talvez ele esteja realmente querendo esse novo sistema. Ele esteja fazendo os fiéis se acostumar com esse novo sistema. Porque já tem muito tempo que ele não faz culto presencial para reunir o pessoal. Ele só está fazendo isso. Dos cultos nas lives, não tem mais culto presencial, só de presencial agora só a ceia que vai ser através desse sistema. Muitos membros também começarão a dar dízimos e ofertas via Pix, que é o novo sistema de digitalização do dinheiro. Assim o governo vai saber tudo sobre você e que você é cristão. Jamais entregue dízimos e ofertas via Pix. Se sua igreja ou pastor implantar esse sistema, caia fora. Eu tenho percebido muitas coisas depois que eu saí para fora dessa Matrix. Eu hoje tenho outros olhos e durante esses 12 anos que a gente conhece
esse templo, esse ministério. Eu hoje percebo que a gente fechou muitos olhos para tudo que estava acontecendo, com medo de assumir que estava errado. Hoje eu olho para trás e vejo que foi 12 anos perdidos, 12 anos na Matrix, 12 anos perdidos, porque nada do que a gente fazia era de fato o que Deus pedia, o que Cristo pregava. Era só mesmo ritos religiosos, sabe? Você até pode usar esse sistema para outras coisas, enquanto que não é implementado a marca da besta. Mas jamais use esse sistema em uma denominação. Se acontecer uma perseguição contra os cristãos, eles vão facilmente te achar, pois vai ficar marcado que você é cristão, pois contribuiu para uma instituição religiosa através desse sistema. Isso é na verdade uma ratoeira. O fim do dinheiro é o fim da liberdade. Não estou dizendo que você não pode ter o Pix, mas ele é o primeiro passo para o fim do dinheiro de papel, e em seguida virá a marca da besta, pois depois que não houver dinheiro, você será obrigado a ter uma marca ou sinal, na sua mão direita ou na testa, para que você possa comprar ou vender, conforme está escrito no livro de Apocalipse. Hoje eu olho para trás e vejo que foi tempo perdido. Tempo perdido, dinheiro perdido. Vejo que Deus me protegeu também, porque durante esses 12 anos Deus nunca permitiu que algo mais grave acontecesse, sabe? Porque a gente abdica de muita coisa para servir a líderes e não a Cristo. E se eu continuasse, eu poderia perder até o meu casamento, destruir a minha família, porque lá dentro a gente serve mais a eles do que a nossa família, sabe? A gente serve muito mais aos líderes religiosos do que o nosso marido, os nossos filhos. Então eu olho para trás e me sinto triste, porque eu vejo que foi somente mesmo religião, ritos religiosos que a gente seguiu. Eu já saí, mas a minha mãe continua. Eu passei um ano contado nessa igreja que eu te mandei o link. Esse link aí, dessa igreja também aqui no Jardim das Margaridas, Salvador. Eu passei um ano lá e aí aconteceu que eu saí, eu tive depressão durante esse tempo que eu tava lá na igreja. Foi em 2018. E aí quando eu tava lá eu sentia coisas muito estranhas, mas eram coisas muito estranhas mesmo. Eu ia com a minha filha e durante o percurso de lá pra cá, pra minha casa, que é um percurso bem longo, eu sentia coisas muito estranhas, muita perturbação. Quando chegava em casa eu tinha perturbação espiritual e alguma coisa me dizia assim dentro do meu coração, eu acho que era o Espírito Santo de Deus, dizia assim: é melhor você não ir para esse lugar. E quando eu passava 2, 3 cultos sem ir, uma semana, porque são 2, 3 cultos assim por semana, então eu passava uma semana sem ir para essa igreja. Eu ficava bem, eu lia só a palavra e ficava bem, eu me sentia bem dentro da minha casa. Mas a gente quando vai para esse âmbito gospel, a gente se habitua. Então a gente, para perder os hábitos é muito difícil, né? São hábitos religiosos que a gente cria. E aí eu ficava desesperada porque eu achava que eu não estava servindo a Deus dentro de casa. E aí eu ficava desesperada e ia novamente. Quando eu ia, as perturbações voltavam. Aí eu saí dessa igreja. Quando eu saí dessa igreja, passou 2 anos, que a gente já está em 2020, passou 2 anos, se passaram 2 anos, e agora foi um escândalo. O pastor oficial dessa igreja, o fundador, que é Hugo, ele foi acusado de estupro por uma das membros dessa igreja e estava sendo perseguido de morte e está respondendo um processo, porque ele foi acusado de estupro dentro da própria igreja, do próprio templo. Ele abusou de uma menina dentro do próprio templo. E assim, todo mundo saiu, porque foi um escândalo que estourou aqui no Jardim das Margaridas ainda nesse ano, foi no início da pandemia, estourou esse caso. Muita gente se indignou e saiu, mas ficou muita gente. E eles adotaram também esse sistema online. Para você participar do culto, você tem que se inscrever, você tem que
guardar sua vaga via online. E aí muita gente ficou, muitos membros, mas a maioria dos membros saíram. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que eu não estava ficando maluca, que não era o inimigo falando, mas era mesmo Deus querendo me tirar daquele âmbito. E foi nessa igreja, nesse templo aí, que eu tive uma depressão muito severa, que eu tive muitas perturbações espirituais. Aí quando eu ia, eu tinha perturbação espiritual. Quando eu parava, ficava em casa buscando a Deus em casa, a leitura da palavra, os devocionais, eu ficava bem. Aí por fim eu saí. Eu saí de lá, mas estava ainda, envenenada, por esses ritos. Mas foi isso. Aqui no Jardim das Margaridas, todos esses templos aí, eles estão caindo um por um, sabe? Eles estão sendo revelados, O que se passa lá dentro está sendo revelado. Então, pouco a pouco, o pessoal está percebendo o que de fato está acontecendo. Mas é preciso muita oração, porque os que realmente estão fora da Matrix estão vendo o que está acontecendo pouco a pouco, E os que estão lá dentro estão muito, muito influenciados, estão muito corrompidos, muito mesmo. Corrompidos não assim pelo escândalo, mas corrompidos pelo sistema religioso, que ele envenena muito mais, sabe? Do que outras coisas assim. O próprio sistema religioso é mais venenoso do que qualquer outra coisa. As câmeras de inteligência artificial são capazes até de criar banco de dados com análise dos sentimentos das pessoas durante o culto. É um tipo de controle tecnológico da besta. Agora eles podem controlar o gado com mais facilidade. Através das câmeras de inteligência artificial, agora o pastor vai ter controle sobre o seu gado. Se o membro faltou no culto, o pastor sabe. Se o membro não está dando dízimo, o pastor sabe. Tudo através da inteligência artificial. Através da inteligência artificial, eles vão conseguir monitorar cada passo que o membro dá dentro do templo. Isso para muitos é algo muito desconfortável. Se você atender um telefone dentro do templo, o pastor sabe. Se a pessoa olhar com má intenção para uma outra pessoa, as câmeras vão detectar esse sentimento. As câmeras são capazes de calcular a quantidade de pessoas que tem dentro do templo. Se entrar uma pessoa diferente no templo, as câmeras saberão quem é aquela pessoa, pois tudo é registrado nos mínimos detalhes. Esse sistema de monitoramento é algo muito sério. E se o seu pastor começou a instalar esse sistema dentro da sua denominação, é hora de você pular fora. Porque a cada dia a coisa vai ficar mais estreita. Muitos pastores já estão falando que receber a marca não é nenhum problema. Que a marca irá facilitar muito a vida de muitas pessoas. E para lhe ser sincero, eu até gostaria que viesse rapidamente esse microchip, porque ia me poupar tanto trabalho, tá com a carteira cheia de documentos. Deus ajude que venha logo esse microchip para ser colocado na mão da gente de evitar esse monte de documento. O poder do anticristo só vai ser manifesto quando a igreja sair daqui da terra, meu irmão. Se inventarem qualquer chip aí, pode botar, fique à vontade. Não se preocupa com isso agora não. Isso não é preocupação nossa. A marca da besta não é e não pode ser física. Então eles já estão se adequando às tecnologias de controle. Obviamente que não é o momento para pânico nem desespero. E por incrível que pareça, isso está começando dentro dos templos. Porque a mulher do cálice já se assentou sobre a besta, sobre o sistema político. E logo logo o dinheiro será digitalizado. E ninguém poderá comprar nem vender se não tiver uma identificação, ou algo na sua mão ou na testa. E como é que um membro vai dar dízimo para o pastor se ele não tiver esta marca? Então, certamente, para que essas denominações não percam o seu capital, elas vão incentivar de todas as formas que você aceite a marca, que você veja isso como algo natural. E agora eles querem te monitorar, eles querem te vigiar, assim como um Big Brother. Eles querem controlar os seus passos. Ninguém conseguirá fugir da onisciência das câmeras. Por isso que a palavra já revela no livro de Apocalipse: sai dela, povo meu,
para que vocês não fiquem debaixo das pragas que cairão sobre ela. As câmeras são capazes de calcular a quantidade de membros que estão no templo. Esse sistema de monitoramento inteligente irá revelar tudo. Com esse sistema de monitoramento, onde é possível detectar a emoção e o sentimento da pessoa através das câmeras, o pastor poderá até atuar de uma forma mais invasiva. Se é uma igreja que tem tendência a falsas profecias, será mais fácil do pastor manipular emocionalmente o membro. Ele saberá se você não está indo nos cultos, e isso é apenas um modelo para o grande formato final, onde todos serão rastreados como ratos em uma maquete. Bem-vindo ao Big Brother, ao sistema 666 de controle. Deus ajude que venha logo esse microchip para ser colocado na mão da gente e evitar esse monte de documento. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais. Deixe seus comentários e as suas considerações sobre este assunto. Shalom.